atingiam seus tornozelos. Com mais alguns passos elas chegaram aos seus joelhos. Mais alguns passos e elas alcançaram sua cintura. Louvado seja Deus. E logo as águas eram tão profundas que esse rio ficou intransitável. Louvado seja o nome do Senhor. Essas águas fluentes foram gradativamente avançando e alcançaram o Mar Morto. Esse mar, que era estéril, foi tocado pelas águas do rio que fluíam do altar. E à medida que esse mar foi tocado pelas águas do rio, ele foi imediatamente transformado. E o mar, que era estéril, agora é uma região de pesca e de vegetação abundante. Louvado seja Deus. Essa visão, ela apontava para a restauração futura de Israel. Louvado seja Deus. Essas águas fluentes representavam o poder de Deus e a graça que transforma situações de morte em situações de vida. Ela transforma desertos áridos, secos, de pedregulhos, de grandes rochas, em jardins floridos e perfumados. Louvado seja Deus. Essas águas representavam a bênção de Deus sobre todas as nações. Louvado seja Deus. Essa água do rio ia avançando gradativamente. E um anjo com um cordel na mão ia acompanhando Ezequiel. E cada passo que Ezequiel dava, esse anjo incentivava: vem, anda mais um pouco. E aí Ezequiel andava mais um pouco e o anjo incentivava mais um pouco: vem, dá mais um passo, anda mais um pouquinho. Ezequiel andava mais um pouquinho e o anjo dizia: vem mais, pode vir mais, venha mais para o fundo, caminha mais um pouco, vamos conversar um pouco mais lá no meio, mais lá no fundo. Igreja, o Senhor nessa noite nos convida a mergulhar em águas profundas. Então abre o seu coração, dá lugar para Deus, porque hoje nós estamos sendo convidados a mergulhar em águas profundas. O ajudador de Israel se faz presente na casa essa noite e ele veio renovar as águas do Mar Morto. Ele veio trazer vida, ele veio restaurar a fé, ele veio firmar passos, ele veio reatar laços. Aleluia, louvado seja Deus. Então vem, caminha um pouco mais, vem se banhar nas águas fluentes do rio que fluem do altar. Tem água de vida nessa noite. Vem mergulhar mais um pouquinho, dá só mais um passo. Isaías 49, versículo 9, para que você possa dizer aos cativos e oprimidos: saiam, e aqueles que andam em trevas e escuridão, você diga: vejam, apareçam, para que eles nunca mais tenham fome e sede, para que eles nunca mais sintam frio e nem calor, e o sol não os fadigue mais, porque aquele que se compadece deles, ele mesmo os guiará mansamente ao manancial das águas. Aleluia. Então vem, abre o seu coração e dá mais um passo, recebe vida, deixa Deus gerar vida através de você. Isaías 41, o Senhor diz assim, eu farei jorrar água dos montes mais altos, e no meio do deserto eu vou colocar um lago, e das terras secas eu vou transformar em mananciais de águas, para que todos vejam, para que todos saibam, para que todos considerem e juntos eles entendam que o Senhor fez isso. O Santo de Israel os criou. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele diz mais, em Isaías 43 e versículo 20, ele fala assim: os animais dos campos me honraram, porque eu vou transformar o deserto em lagos, e eu vou abrir rios a ermo, para dar de beber ao meu povo, o meu eleito. Então caminha, porque não é hora de ficar parado com as águas nos tornozelos. Deus não está contente com as águas no
seja o nome santo do Senhor. Então caminha um pouco mais, porque tem água jorrando do altar. Aleluia! Em Mateus capítulo 13, Jesus está ensinando uma parábola. E depois ele vai explicar por que ele conversava com o povo através de parábolas. E no versículo 14 ele vai citar a profecia que está lá em Isaías 6. E Jesus vai dizer assim: esse povo me ouve, mas eles não me entendem. Eles me veem, mas eles não enxergam. Porque o coração deles está fechado para as minhas palavras. O coração deles está endurecido. Não recebem a minha palavra. Por isso eles não conseguem se converter, para que eu os possa curar. Louvado seja Deus. Quando Isaías descreve essa profecia, lá no capítulo 6, ele diz assim, que ele foi levado aos mais altos céus. Louvado seja Deus. E estando lá, ele contemplou a face da glória de Deus. E aquele homem entrou em desespero e ele começa a dizer: ai de mim, que vou perecendo. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ai de mim, porque os meus olhos viram a face da glória de Deus. E nesse exato momento, um anjo vai voar até o altar. E de lá, com uma tenaz, ele vai tirar uma brasa viva. E ele chega diante de Ezequiel e encosta essa brasa viva nos lábios dele. E esse anjo vai dizer assim: você está liberto de todas as suas iniquidades. E são perdoados todos os seus pecados. A iniquidade é aquele pecado que nós cometemos constantemente, que já não nos constrange diante de Deus. Aquele pecado que nós carregamos dentro do coração. Aquele pecado que nós já temos por natural na nossa vida. Aquele pecado do qual nós não abrimos mão. Mas o anjo vai dizer: você está liberto de todas as suas iniquidades. E o pecado é aquele erro, aquele deslize que nós cometemos e no mesmo instante o nosso coração sente remorso. O Espírito Santo nos toca e nós corremos para os pés de Deus e pedimos perdão. E o anjo vai dizer: são perdoados todos os seus pecados. Nesse mesmo instante, Ezequiel ouve ecoar uma voz do céu que diz: quem enviarei? Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Foi agora. Provavelmente fui eu mesma, tá, igreja? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nesse mesmo instante, Ezequiel vai ouvir uma voz que ecoa no céu. E essa voz diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Pode baixar só um pouquinho, porque com essa voz minha vai estourar o tímpano de todo mundo. Louvado seja Deus. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então Isaías, já cheio de ousadia, tendo sido liberto, purificado dos males que se encontravam na sua vida, ele vai se apresentar diante de Deus com ousadia e vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja Deus. E quando Isaías diz isso perante o Senhor, Deus vai dizer para ele assim: então vai, meu filho, vai lá, desce lá, vai pregar ao coração desse povo de dura serviço. Vai lá e prega no coração desse povo que me ouve, mas não me entende, que me vê, mas não me enxerga, cujo coração está duro para as minhas palavras, cujo coração não recebe a
Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus vai dizer, eles não vão te ouvir, mas vai lá e prega. Louvado seja Deus. A palavra de Deus nunca volta vazia. Ela sempre cumpre aquilo que lhe apraz. Deus nunca lança uma palavra se ela não tiver um propósito certo. E Deus diz que a palavra dele é como a marreta que esmiuça a penha. Ou seja, não tem pedra, não tem rochedo que a palavra de Deus não possa partir ao meio. Não tem mar estéril que Deus não faça fértil. Não tem mar morto que Deus não faça reviver. Louvado seja o nome santo do Senhor. É por isso que ele diz a Isaías, vai lá e prega. Mesmo que eles não recebam a palavra, prega. Mesmo que eles te rejeitem, prega. Eu te lavei, eu te remi, eu te chamei, te escolhi, te preparei, te capacitei. Vai lá e cumpre o seu ide. Prega. Prega a palavra. Prega para esse povo que está perdido lá fora, que precisa receber a minha palavra. Vai lá e prega para esse povo que tem me ouvido sem entendimento. Vai lá e seja um testemunho vivo da minha palavra. Vai lá e faz. Vai lá e prega a minha palavra. Louvado seja Deus. O que Jesus está ensinando em Mateus 13 é a parábola do semeador. A semente ainda é a mesma. A semente não muda. Porque a semente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não muda. A semente ainda é a mesma. A palavra de Deus. Mas a terra está cada vez mais árida, mais ressequida, mais rochosa, mais cheia de pedregulhos, mais cheia de espinho. A área está mais extensa e mais difícil de ser trabalhada. Mas olha, a semente ainda é a mesma. É a palavra de Deus. E essa palavra aqui, ela esmiuça a penha, ela quebra a rocha. Essa palavra aqui não volta em vão. Essa palavra é necessária na vida daqueles que estão lá fora, presos, cativos, em trevas, em escuridão. Deus chamou, remiu, transformou em luz e transformou em sal. Deu suprimento, capacitou, e ele diz, vai lá e prega a minha palavra. Louvado seja Deus. Não há libertação para a vida do homem sem a palavra de Deus. É a palavra que liberta. A palavra é a água que jorra do templo. A palavra é a água viva, a verdade que liberta. É a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Quando Jesus está ensinando a parábola do semeador, as pessoas vão querer saber por que ele fala por parábolas. E essa profecia explica. É porque o povo ouve, mas não entende. O povo vê, mas ele não enxerga. Então é preciso falar de uma forma que eles entendam. Mas olha, o povo lá fora não entende, mas o povo aqui de dentro entende. O povo aqui de dentro não precisa de parábolas. O povo aqui de dentro compreende a palavra. O povo aqui de dentro tem entendimento. Foi capacitado com entendimento, sabedoria. Só não tem se não está buscando. Porque a palavra diz, busca sabedoria, busca entendimento. Se precisa de parábola, é porque não tem buscado entendimento. A revelação da palavra, o segredo da palavra para aqueles que o temem. Salmos 25. Louvado seja Deus. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, que buscam a intimidade, e Ele lhes fará conhecer o teu conserto ou a tua aliança. É só para quem busca. Quem está lá fora não tem entendimento, mas aqui dentro nós temos a obrigação de buscar o entendimento, de buscar a sabedoria, de conhecer o mistério. Tem água jorrando do altar. Só não mergulha quem não quer. Só não se purifica
der só mais um passo. Olhando aqui de fora, pode parecer que o mar está morrendo lá fora. Mas se você não se contentar com as águas nos joelhos, olhando daqui de dentro lá para fora, pode parecer que o mar está morto. Mas se você não se assentar acomodado com as águas só pela cintura, a palavra vai chegar lá. A palavra vai tocar lá. A palavra vai libertar lá. Porque Deus diz que aquele povo precisa dele. Chegou a hora de sair do comodismo